Bem-vindo ao podcast do site profissãomedica.com. Olá, aqui é Daniel Coriolano, sou médico de família e comunidade e hoje nós vamos conversar sobre o uso dos benzodiazepínicos na atenção primária à saúde. O podcast de hoje vai estar pautado sobretudo em casos clínicos. Vai ser bem legal, vou falar aqui para vocês alguns casos clínicos e à medida que eu for falando dos casos clínicos, também vou fornecendo algumas informações sobre o uso consciente, sobre o uso racional dos benzodiazepínicos na atenção primária à saúde. E antes da gente começar especificamente com o primeiro caso clínico, quero dizer para você que o grande objetivo desse encontro de hoje é que você tenha um melhor entendimento, um melhor conhecimento sobre a prescrição dos benzodiazepínicos, incluído a sua ação, indicação, efeitos colaterais, de forma que você vai ter uma maior habilidade no manejo do paciente que utiliza essa droga ou que você, porventura, opte por prescrevê-la. É muito comum a gente atender o paciente que diz que utiliza o fármaco ou o remédio faixa preta, né? Mas, assim como fio de sutura não é linha, fármaco tarja preta não é faixa preta. Só uma questão de nominação correta. Então, os benzodiazepínicos são prescritos naquele receituário azul específico para benzodiazepínico e é do tipo B, né? E então são os fármacos tarja preta. Não pode prescrever naqueles outros receituários. Então, na prática clínica diária, a gente tem um uso bem controverso desses benzodiazepínicos. Se a gente for ver, ele tem uma centena aí de efeitos, mas em virtude dos efeitos adversos, a gente restringe o uso terapêutico do benzodiazepínico a alguns pontos que eu vou compartilhar aqui com você. Só do ponto de vista histórico, os benzodiazepínicos eles foram lançados à venda em 1960. Para que você tenha uma ideia da dimensão, a proporção da quantidade de pessoas que utilizam ele hoje. 15 anos depois, em 1975, nos Estados Unidos, 100 milhões de pessoas já haviam utilizado o fármaco, 15 anos depois. E aí, com a evolução do estudo científico sobre esses fármacos, foi se percebendo os efeitos colaterais, os efeitos maléficos dos fármacos, e aí nós médicos acabamos assumindo uma posição mais criteriosa na hora de prescrevê-lo. E fazemos isso até hoje. Então vamos lá para o primeiro caso clínico para a gente estimular o nosso raciocínio. Imagina então que você atende um paciente de 25 anos, comparece à sua unidade de atenção primária à saúde, juntamente com a sua parceira que tem 23 anos. Então chega lá marido e mulher, um tem 25, outro tem 23 anos. Ela relata que o casamento está prejudicado porque o marido não consegue ter o controle do uso de bebidas alcoólicas. Já até perdeu o emprego por conta do uso das bebidas alcoólicas, está triste por isso, e às vezes que tentou parar de beber, 2 ou 3 dias, o paciente acabou apresentando sudorese e também febre. Só que esses sintomas foram aliviados ao uso de mais bebidas alcoólicas. E a pergunta é, além das medidas não farmacológicas, qual uma conduta médica aceitável para esse caso? Resumindo tudo, chega marido e mulher para você. O marido bebe bastante cerveja, bebe álcool, bebidas alcoólicas, está atrapalhando no ambiente trabalhista, tentou parar de beber, mas deu tremor, deu febre, seu sudorese, e aí o que é que você faz? Né? Já que a discussão de hoje é sobre benzodiazepínico, eu sugiro que você pause agora o podcast e pense o que você poderia fazer como conduta médica. Depois de pausar, eu vou dar o meu comentário. Pausa mesmo. Pensa aí um pouquinho o seu raciocínio por alguns segundos, alguns minutos. Bem, estou aqui de volta e, já que o seminário é sobre benzodiazepínico, mais uma vez, logicamente que eu quero falar sobre a ação do benzodiazepínico nesse caso. Então você percebe que ele apresenta alguns sintomas de abstinência ao álcool e, logicamente, que uma das indicações do uso do benzodiazepínico é na crise de abstinência. Eu queria trazer esse caso para você, por quê? Porque existe um erro comum que acontece no uso do benzodiazepínico e álcool. Algumas pessoas, estudantes de medicina, ainda aprendendo mais sobre esse tema, podem ter o pensamento errado de que aquele paciente que faz uso de bebida alcoólica tem que receber o uso do benzodiazepínico para melhorar
para reduzir o alcoolismo, mas isso não é verdade. O álcool e o benzodiazepínico, ao utilizar ao mesmo tempo, você faz uma depressão do sistema nervoso central, então não é adequado. Agora, quando você atende um paciente em abstinência, o uso do benzodiazepínico vai ser benéfico. E ainda mais, se você atende um paciente que já assumiu o compromisso de parar a bebida, aí você pode prescrever com segurança maior. O benzodiazepínico, portanto, não pode ser utilizado na vigência de bebida alcoólica ou para aquele paciente que você não tem segurança de que ele vai, de fato, manter a abstinência ao uso da bebida alcoólica, tá bem? Então, o benzodiazepínico é útil na crise de abstinência, às bebidas alcoólicas. Também, se a gente for ver as indicações do benzodiazepínico, ele pode ter um bom combate antidepressivo, né? Só que existem fármacos melhores para depressão, lógico, mas ele tem essa ação depressiva. E também uma ação ansiolítica. O benzodiazepínico faz isso. O grande problema é que ele causa dependência e tem uma ação também no prejuízo cognitivo daquelas pessoas, principalmente aqueles que fazem uso crônico. Vamos agora para um segundo caso. Lembra que após eu ler o caso, pausa o podcast e faz uma reflexão aí para aprimorar a sua habilidade clínica. Vamos lá, o caso é o seguinte: o paciente comparece ao seu posto de saúde com um quadro clínico compatível de depressão. Pronto, ele tem diagnóstico de depressão, isso não há dúvida. Dentre as queixas, a redução da qualidade do sono foi citada em pelo menos 3 momentos da consulta. Você prescreve um antidepressivo tricíclico e após uma semana o paciente retorna com o relato de que ainda não melhorou da dificuldade de iniciar e manter o sono. O que você faz? Então, é certo que ele tem a depressão, mas você prescreveu o antidepressivo tricíclico, talvez uma amitriptilina, nortriptilina ou qualquer outro representante dessa classe, percebeu que o paciente retornou até você com queixas da qualidade do sono ruim e o que é que você faz a partir disso? Pausa o podcast e pensa o que você faria. Eu aqui de volta para comentar o caso. É o seguinte, você já deve saber que o uso do antidepressivo tricíclico demanda algumas semanas para que o efeito benéfico sobre a depressão possa acontecer. Você pode ter imaginado isso. Mas lembre-se que o efeito sobre a redução, sobre a melhora da qualidade de sono, que é um efeito adverso, né, desse antidepressivo tricíclico, como a amitriptilina, ele já pode ocorrer nos primeiros dias de uso. Então, se o paciente chega para você com essa queixa de ter essa redução na qualidade do sono, você pode utilizar sim um benzodiazepínico para que ele inicie o sono. Então, de preferência, um benzodiazepínico com uma meia-vida mais curta, que é aqueles de meia-vida curta, aqueles que até 6 horas. Seria uma boa opção. Logicamente que em outro momento nós podemos discutir sobre distúrbio do sono. A gente vai ver que o fármaco padrão ouro para distúrbio do sono é o Zolpidem. Mas a gente aqui não está discutindo distúrbio do sono, estamos discutindo o benefício do benzodiazepínico. Mas você tem que falar sobre a higiene do sono. Essas medidas não farmacológicas são essenciais. Mas se for para usar o benzodiazepínico, nesse caso que eu citei para você, utiliza uma de meia-vida mais curta. Meia-vida curta vai trazer algum benefício. E aí eu te pergunto e já vou te dar a resposta. A pergunta é: qual a melhor hora de iniciar um benzodiazepínico? E a resposta que eu gostaria que você tivesse pensado com esse caso clínico é que durante a fase de ajuste do fármaco de manutenção, o benzodiazepínico pode trazer benefício. E geralmente isso acontece nas primeiras semanas do tratamento, seja depressão, distúrbio do sono, e aí você utiliza por pouco tempo. Lembre-se que quanto mais semanas você mantém a prescrição do benzodiazepínico, maiores são as chances de ele ter uma dependência ao fármaco, né? Então, os benzodiazepínicos, todos têm as mesmas ações, ansiolítico, antidepressivo e tal. Mas só que já foi percebido que alguns deles se destacam por agir com maior eficácia na ansiedade, maior eficácia na ação anticonvulsivante, melhores hipnóticos. E para que você saiba, quanto a ansiolítico, a gente pode destacar aí o lorazepam como um representante, o alprazolam como um representante também com ação ansiolítica considerável.
Como hipnótico, um exemplo é o flurazepam, um hipnótico de meia-vida mais curta que é benéfico para iniciar o sono. O anticonvulsivante, que a gente tem como representante principal, é o diazepam, e a gente utiliza com frequência nos plantões, e sabendo que ele é lipossolúvel, então ele deve ser aplicado EV. Quando é aplicado intramuscular, ele tem uma ação errática, pode ter ação em fases. Falando um pouquinho sobre o benzodiazepínico de ação mais curta, tem o midazolam. Logicamente não vai ser usado aí no distúrbio do sono, porque é um fármaco mais utilizado, mais indicado como sedativo para os procedimentos cirúrgicos. Também como benefício adicional é que ele traz uma amnésia anterógrada. A amnésia anterógrada, para que você relembre, é aquilo que você esquece a partir do momento que recebe ali o midazolam. Isso é benéfico por quê? Daniel, isso é benéfico porque você vai esquecer ali daquele procedimento cirúrgico, e para algumas pessoas isso vai ser muito bom. Então, resumindo todas as ações terapêuticas, você pode ter, à medida que faz o ajuste da dose, você pode ter um benzodiazepínico com ação ansiolítica, anticonvulsivante, hipnótica, relaxante muscular, sedativo para alguns procedimentos, como o midazolam, que eu falei, né? E se for uma dose muito alta, muito mesmo, você pode tê-lo como indutor do coma, da perda da consciência. Mas não fique com tanto medo de prescrever o benzodiazepínico. Tem alguns outros fármacos que são mais letais do que os benzodiazepínicos em comparação à sua dose. Um estudo mostra que entre a dose eficaz para o paciente e a dose letal, os benzodiazepínicos, essa relação é de 1 para 200, ou seja, 200 vezes a dose terapêutica é a dose suficiente para que você provoque, para que o paciente chegue até a morte, ao coma. Outros fármacos, como paracetamol, por exemplo, podem induzir uma hepatopatia farmacológica, uma hepatite medicamentosa com doses bem menores, né? Então, sendo, portanto, mais letal. E outra segurança que a gente tem também com benzodiazepínico é porque as caixas dele vêm com 20 comprimidos, e aí você tem isso como benéfico, o paciente não vai ter disponível uma grande quantidade. Para que a gente finalize o nosso podcast de hoje, eu quero destacar para você alguns efeitos importantes, alguns questionamentos importantes que você tem que fazer aos seus pacientes. Então, saiba o seguinte: os benzodiazepínicos exercem efeitos sedativos sobre o feto e sobre o lactente, portanto, usar com muito critério, inclusive de preferência não usar o benzodiazepínico naquela mulher que está gestante, naquela mulher que está oferecendo leite materno. É importante também questionar os seus pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, se eles têm ou não. Se eles têm, então ele tem contraindicação de receber a prescrição do benzodiazepínico. O benzodiazepínico, para que você relembre, ele faz um relaxamento da hipofaringe, então aí possibilita a morte, né, por apneia. Também os pacientes que têm glaucoma de ângulo fechado são contraindicados. Aqueles pacientes que já têm adição a outras drogas, álcool, qualquer outra droga, ele tem uma maior possibilidade de ter a dependência ao uso do benzodiazepínico. Lembrar do uso muito criterioso no idoso, porque aumenta as chances de quedas, né? A repercussão sobre a cognição também. Os efeitos adversos, então, de forma resumida, lembre o seguinte: pode aumentar a sonolência, reduzir o desempenho sexual, fazer com que a mulher tenha uma irregularidade menstrual, fazer com que haja um menor desempenho físico e mental, aquele paciente mais com redução da energia diária, pode fazer com que o paciente também ganhe muito peso e, logicamente, que já falamos várias vezes, a dependência ao fármaco. Você sempre deve lembrar para que não cometa os erros frequentes. A prescrição crônica do benzodiazepínico não é uma atitude adequada na maioria dos casos. Você deve prescrever por 10 a 12 semanas, e aí quando passa desse período você vai ter uma grande chance de que seu paciente tenha a dependência. Um erro comum também, um erro frequente, é a retirada abrupta do fármaco. Então você tem que tirar aos poucos, reduzindo a dose, fazendo aquela desprescrição com redução de 25% da dose a cada semana. Isso é uma boa atitude para que você tome. E quando você não consegue o sucesso na desprescrição,
é o momento de você fazer um encaminhamento para outros colegas da área da saúde. O psiquiatra vai ajudar bastante. Quando você tem dúvida no diagnóstico do paciente e não está tendo efeito positivo ali com o uso do benzodiazepínico, também é um bom momento para fazer o encaminhamento. Lembre-se que se você fizer a retirada rápida do benzodiazepínico, você pode ter um paciente com confusão mental, com diarreia, com hiporexia, redução da qualidade do sono considerável e a perda rápida de peso. Lembre-se que algumas estratégias você deve ter em mente ao desprescrever o benzodiazepínico. Logicamente, lembre sempre, medidas não farmacológicas. Negocie com o seu paciente, estabeleça um prazo para a retirada do fármaco de 6 a 8 semanas, aí é um período legal, e ofereça o suporte para o seu paciente, você como profissional de saúde, você como médico, e também ofereça para eles encaminhamentos necessários, psicólogo, para também contribuir com isso. Então foi esse o nosso conteúdo de hoje, alguns casos clínicos, alguns pontos para que você lembre e relembre como prescrever, como desprescrever e que você tenha maior habilidade clínica com o manejo dos benzodiazepínicos, com o manejo das pessoas que precisam desse fármaco. Acesse o site profissãomedica.com e veja nossas web aulas e todos os conteúdos. Um forte abraço e até o próximo podcast.